Olá, meus amigos do Periscope, boa noite para vocês, sejam bem-vindos, é uma honra tê-los aqui. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês, compartilhem a live, convidem os seguidores de vocês, porque o tema é muito interessante. Vamos lá. Lei 13.497 de 2017. Essa lei foi publicada hoje no Diário Oficial. Ela alterou a lei dos crimes hediondos. Lá no artigo 1º, parágrafo único da lei dos crimes hediondos, agora consta que o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento passou a ser também crime hediondo. Então, nós temos um novo crime hediondo no Brasil. É o artigo 16 do Estatuto do Desarmamento. O 16 fala do crime de porte ou posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Vamos lembrar das consequências dos crimes hediondos, porque agora o 16 é o crime hediondo. Então, o 16 não vai aceitar graça, indulto, anistia. O 16, ele é inafiançável. O fato de ser inafiançável não exclui a liberdade provisória. O juiz pode conceder a liberdade provisória, só não pode arbitrar fiança. Ele pode dar liberdade provisória com uma outra medida cautelar, mas pode, só não pode fixar fiança. Progressão de regime não é mais um sexto. Agora, para progredir de regime, a pessoa condenada pelo 16, ela deve cumprir aqueles parâmetros da lei dos crimes hediondos. Não é mais um sexto, agora é 2/5 se o agente for primário, ou 3/5 se ele for reincidente. Livramento condicional não é mais aquele prazo comum, agora passa a ser o cumprimento de mais de 2/3 da pena. Prisão temporária agora é cabível para o 16 e o prazo será de 30 dias. Há ainda a questão relativa ao regime inicial de cumprimento da pena. Como vocês sabem, pela lei dos crimes hediondos, consta que o regime inicial deve ser o fechado. O Supremo já derrubou essa imposição, portanto, se o agente for condenado pelo 16, ele não precisa necessariamente começar no regime fechado. O juiz pode fixar outro regime, desde que os requisitos do Código Penal sejam preenchidos. É importante essa lei? Eu acho que sim. Entendo que a lei é importante. No direito penal, a pena, a punição, tem significado relevante. É por meio da pena que nós vamos alcançar as finalidades do direito penal. Se o porte e a posse de arma de fogo de uso restrito são condutas graves, eu vejo com bons olhos a rotulação de crime hediondo. Afinal de contas, são essas armas que estão contribuindo para a disseminação do pânico, do caos em várias regiões do Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Não pode ser normal alguém portar um fuzil em via pública. Isso é arma de guerra. A população não pode ser alvo desses ataques bárbaros e cruéis. Cidadãos de bem estão morrendo. Nós estamos presenciando uma carnificina que envolve trabalhadores, policiais. Isso precisa ter um fim. E essa alteração vem em bom momento. Mas, por outro lado, essa alteração não deixa de ser uma manifestação do direito penal simbólico. Essa alteração, por si só, ela não vai produzir milagres, pessoal.
O que produz milagre é certeza de punição. Beccaria já dizia isso há séculos. O que importa não é a quantidade da pena, mas sim a certeza de punição. E no Brasil prevalece a impunidade. Por isso que nós estamos presenciando essas cenas horríveis na segurança pública. Um detalhe importante que eu anotei aqui para passar para vocês, algumas pessoas estão confundindo. Não é só o fuzil, o porte de fuzil ilegal que passou a ser crime hediondo. O fuzil é uma das armas que se encaixam no 16. Há outras, metralhadoras, pistola, .40, todas essas armas são armas de uso restrito. Tá bom? Então não é só o fuzil. É óbvio que o fuzil foi o principal alvo da lei, mas há outras armas que se encaixam no 16. Uma questão que eu recebi de muitos alunos, muitos seguidores. Professor, essa alteração na lei dos crimes hediondos, ela abrange apenas o caput do artigo 16 ou ela abrange também o parágrafo único e os seus 6 incisos? Com a devida vênia, eu sei que surgirão posições em sentido contrário, mas a minha posição é no sentido de que agora é crime hediondo não só o caput, não só a cabeça do 16, mas também as modalidades do parágrafo único do 16, os incisos do parágrafo único do 16. E eu explico para vocês o porquê. Pessoal, se o legislador quisesse limitar a aplicação da lei dos crimes hediondos em relação ao 16, ele teria especificado na lei. Ele teria escrito o artigo 16, caput. Ele não especificou. Se ele não especificou, significa que o artigo 16 inteiro está sujeito à lei dos crimes hediondos. Pela sistemática da lei dos hediondos, quando o legislador quer limitar a aplicação, ele fala de forma expressa. Peguem o artigo 1º da lei dos crimes hediondos, lá consta o rol dos crimes hediondos. E o legislador especifica quando ele quer. Quando ele quer, ele cita o caput. Quando ele quer, ele cita os parágrafos. Ora, se no 16 ele não fez nenhuma citação do caput, é porque ele quer que o artigo inteiro se sujeite à lei dos crimes hediondos. Guardem bem, o único crime hediondo do Estatuto do Desarmamento é o artigo 16. Nós precisamos usar o critério taxativo, o critério legal. É esse que é adotado pela doutrina majoritária. Só é crime hediondo o que está lá na lei dos hediondos. Se lá só consta o 16, nós não podemos inserir outros crimes do Estatuto. Sistema legal. Ah, professor, mas o tráfico de armas é gravíssimo. O comércio de armas também é grave. Não importa. Hediondo hoje do Estatuto é só o 16. Pegadinha que pode cair na tua prova. Questão polêmica. É possível eu aplicar a lei dos crimes hediondos em relação à pessoa que porta arma de uso permitido? No primeiro momento, muita gente vai falar, não, afinal de contas, só é crime hediondo o porte ou a posse de arma de uso restrito. Se a arma é de uso permitido, não é crime hediondo. Calma, nós precisamos ver o contexto. Se a pessoa está portando um revólver 38, é crime de arma, de porte legal de arma de uso permitido. Até aqui não há nenhum problema. Só que, se esse 38 estiver com a sua numeração raspada, não é mais um crime de porte ilegal de arma de uso permitido. Passa a ser o artigo 16.
Lá está prevista essa conduta. Artigo 16, parágrafo único, inciso 4º. Lá nesse dispositivo, o legislador diz que é crime portar ou possuir arma com numeração raspada, suprimida, e a jurisprudência vem aceitando esse entendimento. Então, repetindo para vocês, se a pessoa está portando um revólver 38, que é arma de uso permitido, em regra, eu vou aplicar o artigo 14. Agora, se essa arma de uso permitido estiver com a numeração raspada, eu não aplico mais o 14. Eu vou aplicar o 16, parágrafo único, inciso 4º. Ela é uma arma de uso permitido, mas, em virtude da numeração suprimida, ela passa a se encaixar lá no 16, parágrafo único, inciso 4º. Portanto, crime hediondo. Entenderam? Então, nós precisamos interpretar dessa forma. É óbvio, pessoal, que muitas pessoas, principalmente a defesa, vão dizer que o tratamento é desproporcional, vão alegar proibição de excesso, mas o fato é que, por hora, a jurisprudência vem aceitando esse tratamento. A jurisprudência aceita o parágrafo único, inciso 4º do artigo 16, tá bom? Vamos aguardar a posição dos tribunais, vamos aguardar a posição da doutrina, mas essa é a minha interpretação. Interpretação baseada no garantismo integral, proibição deficiente e proibição de excesso. O legislador, ao aumentar o rigor no 16, ele está observando a proibição de proteção deficiente. A sociedade precisa de mais proteção. Agora, se há proibição de excesso em relação à munição, em relação à arma de uso permitido com numeração suprimida, aí nós precisamos discutir, tá bom? No momento, a jurisprudência aceita. Aguardemos as cenas do próximo capítulo, tá bom? Gostaram da live, entenderam? Miller, Lorena, Sara, Cris. Que bom que vocês gostaram, pessoal. Então me sigam lá no Instagram. Quem não segue ainda, sigam lá no Instagram, no Snapchat, no YouTube, Delta Thiago com TH, e no Facebook, Delegado Thiago com TH. Uma boa noite para vocês, bom final de semana e bora passar o trator. Valeu!